Fala galera, tudo bem? Eu sou a professora Gabi Jardim de Linguagens e estou aqui com vocês hoje para a gente poder resolver uma questão do Enem. Vamos dar uma olhadinha em qual é a questão de hoje? Enem 2015, segunda aplicação, caderno azul, questão de número 96. Começa com um texto e o título desse texto é Da Timidez. Vamos ler. Ser um tímido notório é uma contradição. O tímido tem horror a ser notado, quanto mais a ser notório. Se ficou notório por ser tímido, então tem que se explicar. Afinal, que retumbante timidez é essa que atrai tanta atenção? Se ficou notório apesar de ser tímido, talvez estivesse se enganando junto com os outros e sua timidez seja apenas um estratagema para ser notado. Tão discreto que nem ele sabe. E como no paradoxo psicanalítico, só alguém que se acha muito superior procura um analista para tratar o complexo de inferioridade, porque só ele acha que se sentir inferior é uma doença. O tímido tenta se convencer de que só tem problemas com multidões, mas isso não é vantagem. Para o tímido, 2 pessoas são uma multidão. Quando não consegue escapar e se vê diante de uma plateia, o tímido não pensa nos membros da plateia como indivíduos, multiplica-os por 4, pois cada indivíduo tem 2 olhos e 2 ouvidos. 4 vias, portanto, para receber suas gafes. Não adianta pedir para a plateia fechar os olhos ou tapar um olho e um ouvido para cortar o desconforto do tímido pela metade. Nada adianta. O tímido, em suma, é uma pessoa convencida de que é o centro do universo e que seu vexame ainda será lembrado quando as estrelas virarem pó. Galera, olha que interessante esse texto do Luiz Fernando Veríssimo. É um texto que trabalha com a ideia da percepção ou do entendimento do que é ser tímido. Isto é, se eu tenho uma pessoa tímida, eu preciso identificar quais são todas as características ou todos os contextos no qual ela se encontra e por que ela se acha tão tímida. É um texto bem interessante e é um texto que a gente vai começar a entender o porquê que foi escolhido para essa questão por meio do enunciado. Vamos dar uma olhada? Entre as estratégias de progressão textual presentes nesse trecho, identifica-se o emprego de elementos conectores. Antes da gente começar, eu preciso que a gente relembre o que são esses elementos conectores. Vamos fazer o seguinte, então? Dá uma olhadinha aqui no quadro, só para a gente poder entender quais são os principais elementos conectores. Existem vários que trabalham dentro do campo da coesão textual, e um dos mais importantes é a conjunção. Então você precisa saber que essa conjunção, ela é um conector que pode fazer 2 coisas dentro do seu texto. O primeiro passo que essa conjunção pode ter dentro do seu texto, enquanto função de coesão, é ligar termos de mesma função sintática. O segundo é ligar orações. Então, você precisa ficar atento para saber se, de repente, vai ser cobrado de você analisar conjunções. Sempre que ouvir a palavra conectores, pense, antes de qualquer coisa, em conjunção, por 2 razões. A primeira é: a conjunção muitas vezes vai carregar valor semântico do seu texto, isto é, vai carregar significado dentro de um período. Ou também ela pode dar encadeamento textual. Isso significa dizer que vai ser fundamental para que o seu texto tenha uma progressão, justamente o que está sendo cobrado no enunciado. Então a gente pode continuar a leitura. Vamos lá? Continuando. Os elementos que evidenciam noções semelhantes estão destacados em... Olha o que o enunciado está pedindo para você. Você precisa identificar quais são os elementos que vão trabalhar no campo da progressão textual. E dentro dessas opções, dentro de todos os destacados nas opções, qual deles ou quais deles podem ter esse efeito de progressão? Muito possivelmente, pode-se trabalhar em cima de conjunções. E a gente vai procurar saber agora por meio das opções. Vamos lá? Letra A. Se ficou notório por ser tímido e, então tem que se explicar. Nesse primeiro momento, a letra A começa marcando um conector e logo depois marca um C que não funciona como conector. Então a letra A não pode ser uma opção, uma vez que não trabalha dentro do campo da progressão textual. Letra B. Então tem que se explicar e, quando as estrelas virarem pó. A letra B trabalha tanto com o primeiro momento quanto no segundo momento, com conjunções, com um detalhe bastante interessante. A primeira conjunção é uma conjunção que normalmente traz a ideia de progressão textual, mostrando uma conclusão. A segunda, por sua vez, marca
a ideia de tempo. E a ideia de tempo não necessariamente traz a ideia de progressão, de continuidade, de encadeamento. Então, a letra B também não pode ser uma opção. Letra C. Ficou notório, apesar de ser tímido mas isto não é vantagem. Já na letra C, nós temos duas expressões marcadas, o apesar de e temos também o mas. Esses dois conectores trazem não só um valor semântico, como também o encadeamento do texto, já que carregam ideias tanto de oposição no campo da concessão, quanto de oposição no campo da adversidade. Então, são fundamentais para a progressão textual e para carregar o significado. A letra C é, então, o gabarito dessa questão. Só que nós vamos analisar a letra D e também a letra E, a fim de sanar todas e quaisquer tipos de dúvidas. Vamos lá? Olha para a letra D. Um estratagema para ser notado e tão secreto que nem ele sabe. Aqui na letra D, a gente também tem esse primeiro momento com a palavra para, não marcando uma progressão, uma continuidade, o que já acaba transformando a letra D numa opção errada e não num possível gabarito. E para finalizar, letra E. Na letra E nós temos, como no paradoxo psicanalítico e porque só ele acha. A letra E, assim como a letra D, começa com o como, e esse como só marca valor e não progressão, o que nos leva à certeza, ratificando o gabarito como letra C. Galera, foi um prazer. Então, um beijão.